Olá, gestores da diversão! Sejam bem-vindos ao podcast Entreter, um podcast especializado no segmento de festas e da indústria da diversão. Sejam bem-vindos ao episódio número 1. Confesso a vocês que fiquei muito feliz quando eu fiz esse convite a esse grande amigo e ele não hesitou, aceitou na hora e ele está aqui para bater esse papo comigo. Então tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo, tá? E aí já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, Consultoria da Diversão. Se gostarem do vídeo, dê um like, porque isso ajuda muito no engajamento, ajuda muito que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Então espero que vocês gostem. Tenho certeza que a gente vai produzir muito conteúdo bacana, muito conteúdo construtivo. E sem mais demoras, vou apresentar para vocês o meu convidado de hoje, desse episódio número 1, Marcelo Golfieri. E aí, Hubert, tudo bem? Eu acho que você, cara, nesse segmento de festa não precisa de apresentação, né? Acho que todo mundo te conhece, mas o Marcelo vai falar um pouquinho da história dele, mas em resumo aqui, ele é o CEO, tá? Ele é o responsável pela rede Catavento, então a maior franquia de buffets infantis, aí, casas de festas mais voltado ao público infantil, né, familiar, aqui do nosso país. Pioneiro nesse segmento, tanto no segmento de buffets infantis, quando ele fez o primeiro, a unidade dele, como também pioneiro nesse segmento de franquias. E aí, Marcelo, tudo bem, cara? Como que você tá? Tudo bem, Hubert, graças a Deus, tudo bem. Obrigado aí pelo convite, um abraço aí para todo mundo que estiver assistindo. Não esquece lá de clicar lá e participar do canal. Deixar seu comentário aí também. Deixa o comentário se gostou, se não gostou também, né? Enfim, mas obrigado pelo convite, Hubert. E Marcelo, sempre a minha primeira pergunta, né, que eu vou fazer para esse meu convidado, a minha convidada, a primeira pergunta sempre vai ser a mesma, tá? E aí eu vou começar com você aqui. Como que você veio parar no mundo da diversão, na indústria da diversão, no seu caso em especial as festas, né? Como que você veio parar, cara, nesse segmento? Tem tempo? Tem tempo? Tem. Não, eu vou resumir. A história é engraçada, né? Então eu acho legal até contar um pouquinho, porque dá essa dimensão de como é que começou. Mas é bom também deixar claro que apesar de ser um podcast falando sobre diversão, a nossa pretensão não é ser um podcast de comédia, tá? Não somos comediantes e não somos piadistas. Não, mas não é. Eu acho que é legal até porque, de repente, muita gente se identifica com a história, né? Sim, com então, certeza. A ideia, né, ela veio acontecendo, né? Então as coisas foram acontecendo. Mas em resumo muito rápido, eu tinha o sonho de fazer curso de aeronáutica, né? E a época que eu comecei a fazer o curso era um curso muito caro. E aí não tinha condição de bancar com esse Acho que ainda hoje é um curso muito caro. Não, é muito caro, é muito caro. E aí, a época, eu falei, puxa, né, meu pai não tinha condição, né, de bancar tudo isso, veio de família humilde. E aí, meu pai falou, ó, filho, para você conseguir fazer aí esse curso de aeronáutica, eu acho que o ideal é eu tinha que entrar no Banco do Brasil, né? Aí eu peguei, fiz concurso no Banco do Brasil, passei no Banco do Brasil, mas mesmo assim, não estava dando condição de pagar os cursos da aeronáutica. Aí, de novo, sentei com meu pai e falei, ô pai, eu tô lá trabalhando, mas não tá dando. Aí meu pai falou, olha, eu acho que o ideal seria então você, sei lá, né, de repente virar um popstar. Aí eu fui, montei a banda, né, aí comecei a tocar. Seu instrumento é a bateria, né? Bateria. Mas na época eu tocava bateria e também alugava o som, que era para ter uma renda extra, né? Então é importante contar isso, porque agora você vai ver o link que vai acontecer. Aí, nessa coisa, né, cheguei de novo pro meu pai e falei, ô pai, ó, tô trabalhando no banco, tô alugando o som, tô tocando, mas ainda assim não tá dando, né? Aí meu pai falou, o melhor seria você virar, então, um empresário, né? E aí é que veio essa ideia de repente, começar a montar o buffet. Então foi muito engraçado, porque assim, como eu fazia aluguel de som, meu pai liberou uma casa que tinha, uma casa velha dele Isso lá. nós estamos falando de que ano, Marcelo? Cara, isso daí, olha, o banco eu entrei em 86, a gente está falando aí 87, 88. Tá. Aí você vê essa casa vazia. Meu pai tinha essa casa vazia e aí eu falei, olha, dá muito trabalho alugar o som, porque eu ia fazer festa, virei, né, então a fazer aluguel de som e aluguel de karaokê.
Mas eu tinha que levar todo o equipamento, e aí toda vez leva equipamento, aí Pô, mas você não adulto. estava acostumado a carregar bateria, pô? Não, mas então, além da bateria, ainda tem que carregar as caixas, era uma coisa animal, né? Por isso que meu pai sempre falou, aprende a tocar gaita. É a melhor coisa. E aí, né, nessa de fazer o som fora, né, eu acabei comprando um equipamento de iluminação, então eu fazia o que os DJs fazem hoje, né? Então eu botava lá um som, controlava o som e fazia as festas, mas dava muito trabalho, e adulto dá muito trabalho, né? Aí o que eu falei? Puxa, o ideal era se eu fizesse o contrário, se eu tivesse um espaço onde eu tivesse o equipamento de som e as pessoas viessem até o espaço, assim eu não precisava mais ter que carregar as caixas. Então foi aí que surgiu a ideia de pegar essa casa na Costa Guiar, que é lá no Ipiranga, e montar o equipamento de som. Comecei fazendo o que eu já vinha fazendo, que é nas festas de adulto e tal. Mas, de novo, adulto, depois da terceira cerveja, dá muito trabalho, né, Hubert? Aí eu falei, pô, o ideal era, de repente, fazer para criança, se tivesse um jeito. E na mesma época, a minha esposa, então namorada, né, na época lá, ela tinha ido fazer um curso de decoração infantil. Então ela começou a fazer esse curso, porque a gente estava buscando uma renda extra, né? Então aí o que eu fiz? Eu montei as caixas de som, e aí ela estava com a decoração, falei, vamos juntar as caixas de som com a decoração e vamos ver se de repente a gente não consegue festa infantil, porque está menos trabalho do que os adultos. E foi aí que começou a surgir a questão do buffet. Então foi da junção dessas caixas de som, né, com o karaokê e também a questão da Na decoração. época, você lembra se tinham outras casas que faziam isso também, que tinham esse foco já na família, nas crianças, mesmo que seja em outro bairro, em São Paulo, você tinha esse conhecimento? Você se inspirou em alguém ou não? Não me inspirei em ninguém, não. Foi uma questão situacional mesmo. E depois, mais para frente, porque a gente acabava não se conhecendo, eu conheci o saudoso Otto, né? E o Otto ele tinha o buffet verde, que eles surgiram quase que na mesma época ali, tá? Mas foram situações completamente independentes, não foi observando para montar. Então a coisa começou realmente dessa situação de você ter as caixas de som, ter a decoração infantil, e aí a gente foi montando o espaço. E foi oferecendo essa comodidade, né? Principalmente para as mães, né? Porque você fala que isso é final da década de 80. Também em paralelo é quando as mulheres, principalmente, vão para o mercado de trabalho, né? A gente Isso. percebe esse fenômeno social no Brasil, né? As mulheres indo mais para o mercado de trabalho e, consequentemente, o tempo delas diminui, né? Então, se você tem ali uma empresa, né? Ou profissionais ali que estão dispostos a oferecer todo esse serviço, né? Da organização da festa do filho, do aniversário, para que elas, digamos, pudesse sobrar menos trabalho para elas, era Sim, interessante, né? sim. E na época você não tinha muita opção, né? Os brinquedos, por exemplo, eram muito escassos, né? Os brinquedos só existiam brinquedos importados. E eu lembro que eu dei um upgrade até quando a gente começou a fazer o buffet, que era caixa de som, karaokê e decoração infantil. E a comida, né? Aí a primeira coisa que eu acabei adquirindo, eu lembro que foi como é que era? Não era Nintendo 64? Atari, Não, já tinha passado a época do Atari, já era um pouquinho mais pra frente. Eu não lembro se era um Nintendo, eu acho que era um Nintendo, mas as primeiras versões do Nintendo. Mario Bros, né? Super Mario Isso, Bros. isso. Então tem umas fotos históricas lá, que a gente até colocava umas televisões, eram umas televisões Telefunken. Nossa, que tinha ali o O trocador de controle. canal, você precisava girar, Isso, né? né? Que você sintonizava ela É. no dial ali. Então, e a gente colocava, eu lembro que eu coloquei os videogames aí, as crianças não conhecem muito bem, né, as leis, principalmente a lei da gravidade. Então tinha o controle, a criançada, o bolo, saía correndo, largava o controle e pá, filho, era um controle por festa. Aí eu fiz uns bracinhos, né, para segurar o controle. E aí começou. E aí pelas minhas andanças até no centro da cidade de São Paulo ali, porque eu trabalhava lá no Banco do Brasil, né, na São João a Líbero Badaró, e aí lá você tinha nessa época aquelas fliperamas, né? Então os office boys sempre faziam serviço ali no centro, encostava lá nos fliperamas para dar uma jogadinha e tal, isso era normal, né? Era Até, clássico, é clássico, tinha era até aquela música do Kid Vinil, né? Eu sou boy, né? E aí o que aconteceu? Pelas minhas andanças eu fiz amizade com um cara que tinha uma loja dessa, e ele estava vendendo os videogames dele. E aí eu falei, opa, então
já que você tá vendendo, não era, aí já não era aqueles videogames, era aqueles arcades de, né, de games mesmo. Fliperamas, De aquelas máquinas fliperama. maiores, né? Isso, exatamente. Aí, pra você ter ideia, não tinha fabricante ainda nacional. Aí eu acabei comprando essas máquinas, né? E coloquei para dentro do espaço. E aí começou a dar essa cara de buffet infantil. Então foi daí que E surgiu essa ideia a toda. questão da alimentação nessa época? Já era a questão dos salgadinhos? Não, já era o salgadinho, mas era minha mãe que fazia, né? As coxinhas. Eu lembro que eu fazia o turno do banco, eu e a Márcia também trabalhava em banco. Aí no final do dia a gente ia lá para fazer o bolo e era aquele bolo de coco molhado, sabe? Embrulhado em papel Alô? alumínio. A gente tinha que Nossa. cortar o papel, embrulhar o bolo, né? Aí minha mãe fazia os salgados, minha mãe também ajudava a fazer o doce. Então foi dali que surgiu toda essa situação. Então começou mesmo muito pequenininho, muito incipiente. E a variedade de salgadinhos eram 5 tipos. Não era o 3. que era hoje, não, de jeito nenhum. Cara, uma vez nessas andanças minhas pelo Brasil aí, fazendo consultorias e visitando casas de festas, buffets, uma vez eu fui fazer um cliente secreto numa casa de festa no Rio de Janeiro há muitos anos, aí fazer uns 10 anos aí, ou mais. E aí, ali no cardápio da casa de festa tinha salgados, 63 variedades. Nossa senhora. Falei, caramba, cara, não dá tempo de você comer tanta variedade assim, né? Acredito que depois ali o cliente escolhia algumas opções, né? É, Mas, não, mas é muita poxa, coisa para se preocupar, né? O buffet ele já tem item pra caramba, né? Já são diversos itens. Eu, na última contagem que eu fiz, a gente tinha 2.200 pontos de checagem, né? Não só de salgado, que eu digo assim, pontos de checagem, que desde a vela demanda do um bolo. procedimento, né? Exatamente. Para não Então, se esquecer, para não acontecer falhas, né? exatamente. E isso foi no Ipiranga, né? Ipiranga. E aí, num primeiro momento, você já batizou de buffet infantil, assim, você botou uma faixa na rua, tinha... Quando que, assim, essa casa começa a virar essa cara de buffet de casa de festa que a gente tem hoje, assim, com uma fachada, um nome? Então, ainda né, nessa busca, né, por ter um pouco mais de recurso para poder fazer o curso, então na última vez eu conversei com meu pai, ele falou que eu tinha que virar empresário, aí eu virei empresário, mas mesmo assim falei, puxa, ainda não tá dando tal. Aí falaram, ó, procura esse tal de Sebrae aí eu fui atrás do Sebrae. Aí cheguei lá no Sebrae, fui fazer o curso, aí o cara falou, ó, propaganda é a alma do negócio. Eu lembro que na época eu tinha um Gol Bolinha, tinha acabado de sair aquela versão mais nova do Gol, que era aquele Gol redondinho, né? E aí o cara falou, poxa, tem que fazer uma fachada bonita e tal. E aí eu corri atrás de fazer a fachada e eu lembro que a placa que a gente colocou, a primeira placa, isso foi em 1995, né? E foi quando a gente realmente oficializou o buffet. Até então ele vinha de forma informal, né? Aí quando chegou em 94, 95, a gente oficializou. E aí eu vendi o Gol e comprei a placa. Pra você ter ideia do custo que era a Nossa. bendita da Era placa. neon, tinha aquele gás Né, neon. não, era backlight, né? É. Tinha uma placa enorme do Catavento, tem as fotos históricas também. Mas é engraçado que eu chegava lá e eu tinha a sensação de ver um Gol pendurado na fachada, né? Porque era justamente o preço do meu carro. Mas foi legal porque a gente colocou. Nessa época a gente já estava realmente começando com essa denominação de buffet infantil, porque a gente adquiriu as máquinas e tal, e como eu falei, o adulto dá muito trabalho, a gente preferiu pegar as crianças e Não, tinha e é interessante também comentar essa situação, né? Que em São Paulo, buffet infantil, mas em em vários outros grande parte lugares, dos outros estados casa de do festa. país, casa de festa, né? E a É, gente entende como sinônimos. Mas muitas das vezes, muitas pessoas ainda, né? Quando a gente fala em buffet infantil, as pessoas sempre associam a questão da alimentação. sim, Ah, buffet infantil é a alimentação que é voltada para as crianças, né? Não entende buffet isso. infantil como a casa de festa. Então, depois, se você quiser deixar no comentário aí, na sua cidade, na sua região, no seu estado, é buffet infantil ou casa de festa? Pelas minhas andanças aí, eu acho casa de festa Casa de ainda festa é mais. Mas então, domina. mas Buffet infantil é muito de São Paulo, assim. é, mas por que a gente tinha esse pensamento, né? Porque em grande parte dos locais, tudo começou mesmo numa casa. Então daí veio essa denominação até da casa de festa mesmo. Você vê que os Sim. espaços eram casas, assim como aqui,
No meu caso também era uma casa que foi adaptada. Mas a gente já tinha a ideia de não manter a casa, porque a casa ela tinha alguns limitadores, né? Que eram os quartos, aquela coisa. E eu sempre As tive. paredes, né? As paredes, Exato, de alguma forma, dificultam a sociabilização das pessoas, exato. né? Então, o meu sonho de consumo era realmente eliminar as paredes e colocar aquilo tudo dentro de um espaço único onde eu consiga ver todas as pessoas ao mesmo tempo. Né? Então, isso já fazia parte desde o primeiro momento. A gente só não tinha condição de fazer. Mas a ideia era realmente colocar isso dentro de um espaço, tanto que na evolução do processo, na hora que deu, a gente derrubou, né? Porque aí eu juntei, eu era vizinho do buffet, né? Hum. Então a casa que meu pai tinha cedido para montar o buffet ficava no 1483 e eu morava no 1489, era parede parede. Aí eu me despejei da casa e a gente juntou as duas casas, porque aí a demanda começou a subir, e aí ficaram duas casas, mas duas casas cheias de parede. Eu lembro bem que teve um final de ano aí que a gente acabou tomando a decisão de fazer o que seria essa ideia de juntar todo mundo. Então a gente fez um galpão, né? Só que eu fiz o galpão por cima das duas casas e depois a gente derrubou as duas casas, o galpão já estava pronto, né? Mas foi isso no meio das festas, foi uma loucura. Eu lembro que na época foi Caramba. uma loucura, mas deu muito certo. Então, a nossa denominação de buffet foi porque a gente não queria mesmo, desde o primeiro momento, atrelar isso a uma casa. A gente queria realmente ter um galpão, uma situação. E quando que você começa assim a perceber que surgem concorrentes assim para vocês? Tipo, outras casas na mesma proposta, direcionada a fazer festas, eventos, principalmente festas infantis, o investimento em brinquedos ali dentro do que tinha na época. Quando você percebe assim? Olha, Albert, é claro que numa quantidade um pouco mais, vamos dizer assim, restrita, mas já desde o primeiro momento, né, a gente talvez tenha reinado aí por um ano e pouquinho, com essa ideia, e aí é óbvio já começaram a surgir algumas situações onde as pessoas também já estavam montando espaços para poder receber. é, Uma vez, agora eu não lembro conversando com quem, acho, talvez tenha sido até com você. Mas a gente pensando um pouco lá atrás, né? Existiam casas grandes, né? Onde provavelmente os proprietários estavam interessados em alugar essas casas, né? sim, Mensal, para famílias pudessem morar, residir, coisa e tal. Mas por serem muito grandes, preço alto, esses proprietários tinham dificuldade, né? De fazer essa alocação. Só que, de alguma forma, também muitas pessoas procuravam essas casas grandes para alocação de uma diária, né? Falaram assim, ah, eu gostaria de alugar sua casa, mas não por um mês, por um dia. isso. E aí esses proprietários perceberam, mas por quê, né? As pessoas querem alugar o meu espaço por um dia, mas não por um mês. Ah, principalmente para se fazer festas, né? Para se fazer eventos, reuniões, coisa e tal. E aí, a partir dessa demanda, né, que esses proprietários começaram a perceber que existia, né, essa oportunidade de Sim, de negócio, negócio. né, no sentido de alugar esses espaços para um dia, né? Só que aí também, eu acho que começa, mesmo nesse modelo, começa a concorrência, né? E Sim, aí um para se diferenciar do outro, fala assim, ah, já que eles fazem festa, então eu vou deixar é o minha caminho casa natural, mais né? adequada para festa. Isso. Então eu vou Vou pôr um videogame, eu vou colocar um os brinquedo, equipamentos de vou... cozinha, mesa, Isso. cadeiras, né? Tudo. E aí começa toda a história. O boom mesmo das festas começou, porque assim, no começo ainda era meio que incipiente, né? Meio tímido esse movimento de crescimento dos bufês. Tanto que a gente, durante muito tempo, reinou sozinho lá. Mas já no final dos anos 80, assim, 89, 90, aí já começou a ter um boom maior desses números de casas que estavam sendo adaptadas para receber as festas, né? Então aí a gente vê esse movimento acontecendo já de uma forma um pouco mais forte e mais bufês aparecendo. Mas, claro, sempre há espaço para todo mundo, né? Isso aí é uma questão só de. Eu acho que a procura por buffet ela é muito grande. Então, ainda hoje Eu isso acho que a gente acontece. pode até afirmar também que o modelo buffet infantil foi algo, um modelo de negócio inventado no Brasil. Não só inventado, como assim, ele evoluiu muito aqui dentro. E a gente vê hoje começando a respingar em alguns países aí,
Mas ele é um outros modelo países tupiniquim. vindo pro Brasil para pegar inspiração nesse mercado de festas. Eu acho que os decoradores, eu percebo assim nas minhas redes sociais, pela rede de contatos que eu tenho, assim, muitos decoradores indo para outros países, Sim. investir, oferecendo cursos lá, né? Eu acho também o caminho natural. Primeiro começa pela decoração, porque Eu também, é uma coisa característica, de né, festa de infantil. festa e é uma coisa que ainda se faz assim dentro de casa, principalmente para as festas ainda dentro de casa, né? E logo mais para frente a gente deve comentar sobre isso, mas a gente percebe também que é um fator até para a mãe, onde ela consegue de repente colocar um pouquinho de exclusividade, né? Onde ela participa, Personalizar, personalizar a decoração, ela mesma montar. Tem muita mãe que gosta de participar dessa parte, né? botar o jeitinho dela, né? Aquilo que identifica o filho ou a Isso, criança, né? exatamente. Show de bola. E e eu acho que o que diferencia, pelo menos, né, pelas minhas pesquisas, eu tive a oportunidade de visitar outros países também, conhecer como é a realização de festas lá. O que tem no Brasil, principalmente nesse primeiro modelo, é a questão da festa exclusiva, né? E É, assim, 50, 60 pessoas numa festa infantil que para as pessoas de fora isso é um pouco fora, assusta, né? Nossa, festa infantil com tantas pessoas não faz muito sentido para eles, né? não. Tanto que você vê, por exemplo, Estados Unidos ali, 10, 15 pessoas, o pessoal tem o costume de visitar, por exemplo, às vezes na academia você tem um espaço para cantar parabéns, na padaria você tem um espaço para cantar parabéns, tem alguns players lá como o Chuck E. Cheese, né, que tem Que são fast foods, né? Eles são fast trabalham com foods, lanchonete aberta ao público, mas atendem esse. também fazem, como as pizzarias aqui no Brasil também Sim, fazem festa, né? sim. Agora a gente tem muitos restaurantes temáticos também, né? Sim, mas o bacana dessa questão do buffet é porque ele foi se tornando muito especialista na questão da festa infantil, né? E aí teve uma curva de tecnologia, de atendimento aí, que foi absurda a partir dos anos 90, porque aí começaram a entrar cada vez mais players, a indústria começou a evoluir também, né? No sentido de ter equipamentos hoje a gente tem aí vários fabricantes com uma boa qualidade que fazem esses brinquedos que são os mini brinquedos de parque. Então você tem a versão barco viking em miniatura, elevador que despenca a miniatura. Então tudo isso começou ali naquela época. Aproveitando esse gancho, vamos recapitular um pouco da história. Então, no primeiro momento eram casas com Casas muitas paredes, com a mãe fazendo salgado e muitas família paredes. É isso trabalhando, aí. tá? Então, mãe fazendo salgadinho, esposa fazendo Muito decoração. familiar, era muito familiar. E você ali, né, na manutenção ali de tudo, né? Então, essa parte de imóvel, isso, né? A questão ali de uma casa, adaptação, muitas paredes. E a parte de cozinha também, era tudo doméstico. Tudo Fogão doméstico. doméstico, geladeira Tudo doméstica, doméstico. fritadeira. Tudo doméstico. Fritadeira não existia, fritadeira eu acho que era mesmo a. Não, existir já existia, mas ali era tudo, os preços eram muito proibitivos, né, Robert? Era só grandes restaurantes que tinham esses equipamentos, né? Hoje ainda não é barato, mas antigamente era proibitivo. Então, mesmo um game desses daí de arcade era um absurdo de preço, Então, porque era essa tudo em primeira dólar, né? geração a gente tinha o videogame ali, né? O E... Atari, o Super Nintendo, não o Super Nintendo, né? Acho que o Não, Nintendo, a não, primeira versão. Era o Nintendo Aí a primeira gente tinha a versão. piscina de bolinha, A já. piscina de bolinha. Não, aí, por exemplo, o Brinquedão, ele se apresentou. Na época também a gente tinha uma empresa, era a Fionda, que também reinava sozinha nessa época. Não existiam tantas empresas Porque fabricantes. essa parte de brinquedos que hoje a gente vê nas casas de festas, quem tinha? Eram os parques de diversões, Isso. que na grande maioria estavam na rua, estavam em shopping, Era estavam. outro mundo, né? Os parques de diversão, eles trabalhavam numa categoria completamente diferente, com equipamentos, né? Então você tinha, era a época auge do Play Center, aí tinha os Playlands, enfim, mas eram equipamentos grandes, equipamentos pesados, e não tinha essa questão da exclusividade, eram Sim. equipamentos que estavam lá para você atender um público e o foco não era tanto a comida ou a família ou a reunião. O foco era a diversão
a gente está aberto aqui, você compra o ingresso, você entra e brinca. Né? Dentro do que a gente tinha de proposta do buffet era completamente diferente nesse sentido, que era para você poder trazer a família, acolher a família, né, com toda a segurança, com boa alimentação, e aí começou também esse movimento para você conseguir trazer mais entretenimento para dentro desses espaços. E aí, voltando lá, você foi na Fiona, você foi fazer uma visita lá, falou assim, o que que você tem aí que Não, então, caiba na... porque aí também tive a oportunidade de conhecer a Fionda, que foi uma grande empresa, né? Mas também na época tudo que eles fabricavam aqui no Brasil era importado, então o custo era absurdo. E aí eu fiz a segunda loucura, que foi o quê? Depois do Fusca na fachada, foi falar, não, você, de novo, o Sebrae, precisa, né, ter um diferencial e coisa e tal, que foi quando começou essa concorrência. E eu fiz um investimento num brinquedão da Fionda na época. Né? E aí eu lembro que o brinquedão ele atravessava a parede, né? A gente fez um tubo atravessando a parede, então isso A foi matéria-prima era ferro, importada. era alumínio? Não, ferro sempre foi ferro, a tubulação de ferro, mas aí você tinha as conexões que eram importadas, a parte de plástico também, a grande maioria era importado, e aí, porque a Fionda ela fornecia muito para parque de diversão, né? Então o foco não era Que o buffet. orçamento, a verba que os parques tinham era Muito totalmente maior. diferente de um buffet, de uma É casa de isso, festa, né? muito maior. Mas aí a gente veio com esse desafio, eles abraçaram o desafio, e aí o primeiro brinquedão que eu tive dentro do buffet era da Fionda na época. Legal. Então a gente tem essa primeira geração das casas adaptadas, aí você percebe ali a importância, a necessidade das pessoas se verem, né? Poderem dividir um espaço único ali, né? Principalmente, eu acho que para facilitar, valorizar a sociabilização ali Sem dos dúvida, convidados, né? sem dúvida. Ainda mais que talvez a grande maioria se conhecia, porque é família, né? São amigos próximos, todo mundo queria ficar junto. Você falou, pô, quebrar as paredes. Primeira coisa, E construir esse galpão. Então derrubar os muros. a gente pode dizer que uma segunda geração, então, são essas casas adaptadas, já com as paredes quebradas, na intenção de se tornar um galpão, que talvez seria a terceira geração. Que aí a gente Isso. vê. E aí é importante a gente verificar o porquê disso também, né? Então, no primeiro momento, sim, era derrubar os muros para que você pudesse ter essa socialização. Mas também um dos fatores que ajudou muito é que quando começou essa vertente de colocar equipamentos para dentro do buffet, os equipamentos, por mais que você tente fazer ele miniatura, não tem Eles jeito. Um eram mini grandes. barco Viking, ele ocupa um espaço de 6,5 metros de comprimento, precisa ter um pé direito de pelo menos 5 metros de altura. E aí começa um outro problema. Né? Então você tem fabricantes como a Fionda que começaram também a investir nessa fabricação e aí começaram a surgir Começaram a também perceber esse mercado. isso, o que estava latente, estava crescendo, né? O que era bom porque acabou também incentivando a esse mercado a ter, né, assim, concretizar de forma real. Mas, por outro lado, aí o espaço das casas com pé direito de 2,40 metros, 3 metros já não Sem funcionava chance. mais. Então aí aquela visão que a gente tinha tido lá atrás foi interessante, porque a gente já tinha o galpão pronto praticamente, e aí a gente conseguiu, por exemplo, hoje você tem aí torres que tem 7, 8, 10 metros de altura, barco Viking, aí você tem o Própria tirolesa arborismo, que exato, explora essa questão da altura, o arborismo. exatamente. Então o pé direito começou a fazer uma diferença, além também de você tirar as paredes. Mas por essas duas questões. Uma para sociabilizar as pessoas que estão E outra para atender essa essa demanda necessidade crescente de brinquedos. que esses brinquedos. E na época isso era o diferencial, né? Talvez Sim, os buffets ali que tinham mais brinquedos, brinquedos exclusivos, coisa e tal. Acho que até hoje, em determinadas situações, até mesmo acho que para os buffets lúdicos, alternativos que não tem brinquedo eletrônico, mas também, assim, dentro da proposta deles sem eletrônicos, aqueles que têm um brinquedo exclusivo, né? Aquele que tem algo diferente, coisa e tal, acaba aí chamando mais começaram. atenção, né? Assim, por mais que você fale, mas o ambiente do galpão ele assim bacana para qualquer tipo de buffet, seja ele lúdico, temático, Ele é buffet parque, convidativo, é né? convidativo, e aí sim você conseguir enxergar tudo que está acontecendo. E eu vou te falar uma curiosidade, né? Durante meus cursos, durante os meus treinamentos, assim, né? Eu gosto de
contextualizar, dizer, né, o conceito de buffet infantil de casa de festa hoje, o conceito de festa, né? E aí eu sempre pergunto para as pessoas ali durante o treinamento, durante as palestras, coisas e tal, eu falei, quem de vocês aqui, né? Na grande maioria todos já trabalham com festa, né? Eu falo, qual de vocês aqui já teve a curiosidade de ir no dicionário e buscar o significado de festa? Quantos você acha que levanta a mão? Olha, eu nunca procurei isso. Então eu imagino que quase ninguém. Zero, 0%. 0%. E eu E falei, qual é o poxa, significado? gente. Agora eu fiquei Não, curioso. festa é uma reunião de pessoas para fim de divertimento. Legal. E aí, eu acho que a palavra chave é a questão da reunião, né? Reunião de pessoas. Sim, Então, é muito importante que esse teu espaço, que você pense em realmente ser um espaço acolhedor justamente para essa reunião, perfeito. né? E aí, os brinquedos, de alguma forma, a oferta de entretenimento traz essa questão da diversão. E também festa está muito associada à fartura, principalmente de comida e Comida e bebida. bebida. Né? Então, quando você tem nesse mesmo espaço uma oferta de entretenimento, uma oferta de alimentação, uma estrutura, né, especializada para aquilo, porque quem fez festa em casa já sofreu nessa situação, assim, às vezes de ter que alugar tudo e aí de alguma forma faz Não, e a aquele festa em caos. casa, eu lembro sempre da situação que meus clientes falavam, era o brigadeiro no carpete. Isso aí era terrível. O brigadeiro no carpete era o fim do mundo. Não, criança correndo pela sala, Sim. batendo na cristaleira, Meu sabe? Deus do céu, era uma tensão só, né? É, e também você não consegue curtir, né? Porque as pessoas estão sempre pedindo alguma coisa. Ah, onde é o banheiro? Ah, quero aquilo, Não, mas quero isso. E aí e essa questão do serviço também eu acho que fez muita diferença para o negócio fez. dar certo, né? Ah, e principalmente assim, eu lembro porque a gente tinha, né, os clientes depois que terminava a festa sempre vinham falar, né? E falava, meu, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa é acabar a festa e eu poder ir embora e não ter que me preocupar em ter que limpar tudo e deixar tudo pronto pro dia seguinte, né? Porque a casa ficava um pandareco, né? Depois de uma festa infantil, imagina. Sim. Então, tudo isso ajudou a esse crescimento, né? Então foi bem bacana. Mas como você falou, foi isso mesmo. Começou com casas, depois veio essa necessidade, aí vieram esses espaços maiores sem as paredes e depois, numa terceira geração, já os E, galpões em relação ao serviço, a evolução, acho que talvez foi a terceirização, né? É, no sentido assim, os buffets começaram a terceirizar essa parte de salgados, ao invés de fabricar, produzir, começaram a comprar prontos de Sim, empresas, que aí só a questão da fritura, só assar, né, durante a festa. A decoração também, né? Surgem empresas, acho que especializadas em decoração. Como que foi, assim, você lembra desse momento onde você percebe, fala assim, não dá mais para explorar minha mãe, não dá mais para explorar minha esposa. não dá, não dá. Agora eu preciso, tipo, contratar profissionais para fazer isso. Quando que deu esse insight, assim? Não, então, até aproveitando também na sequência, né, que é o que eu falei, aí eu me aproximei do Sebrae, então o Sebrae falou a questão da placa, questão da gestão, e a gente começou a ter contato com essa parte. Tudo bem que eu tinha também, através do Banco do Brasil, que eu tinha entrado e fui funcionário até me aposentar lá, mas era muito latente isso, né? A profissionalização era a palavra do mote do momento lá, que você precisava profissionalizar, e aí o profissionalizar é justamente você começar a criar processos, criar rotinas, né? E ter esses serviços As melhorados a boas todo tempo. práticas, né? As boas Principalmente implantar práticas, boas práticas, né? principalmente, né? A questão da alimentação, não só alimentação, mas segurança dos equipamentos e tudo mais. Então começou também um movimento nesse sentido, e aí, é claro, o buffet, o foco dele é entregar a festa, né? Que é a reunião de pessoas com fartura de comida, com fartura de diversão e com segurança. E Então, criar experiências, né? Que de alguma forma, dentro do tempo livre, as pessoas estão mais predispostas a vivenciar experiências ali, voltado principalmente ali para o seu prazer, né? Essa questão do lazer, etc. Muitas vezes a gente ali no nosso tempo de trabalho, a gente está tão preocupado em produzir que a gente, né, não está tão predisposto a vivenciar essas experiências divertidas, né? A gente de alguma forma fica mais preocupado ali em produzir. E nas festas não, né? As pessoas acho que estão mais predispostas a isso. Aí cabe a nós ali, buffets, casas de festas, oferecer essas condições, né? sim, e eu acho que assim, também com o boom que deu de venda de festa, começou a ficar uma situação muito complicada, porque era muito trabalho, né? Então, quando a gente começou lá, que era uma festa por mês, duas,
Aí começou a aparecer 25, 30 festas por mês. E aí essas 30 festas por mês, haja mãe para poder fazer salgado. Não tem mais Sim. condição. E aí começa um. Sua mãe pediu demissão? Na verdade, não, eu que dei aposentadoria para ela. Mas é que começa um mindset do que você começa, de repente, se você não se colocar de forma profissional, é a torcer até para não fechar a festa, porque você vai ter trabalho, que é um pensamento ruim. Né? Falar, nossa, fechou mais uma, tem que fazer É. salgado, tem que fazer bolo. Começa a ficar tudo muito cansativo. Então, sim, a gente começou a fazer essa questão da terceirização de alguns processos que não valia tanto a pena, que já que a gente tinha que fazer a gestão da diversão e a gestão, né, Da entrega, da entrega principalmente, do né? Da produto. realização do evento, né? Exato. Então você começa a ter pessoas especializadas na parte de cozinha, pessoas especializadas. Isso a gente está falando na década, meio da década de 90, já para o final, assim, você já percebe todo o Essa setor movimentação. se profissionalizando, né? Porque Sim. aí você tem empresas de confeitaria, indústria de salgados, empresas de decoração, tudo Todo isso mundo também. começou a ter um olhar para cima do buffet infantil porque ele começou a se mostrar como sendo uma boa oportunidade de negócio. E aí você começa a ter esses profissionais, como foi a indústria dos brinquedos, né, que até então não tinha essa vertente de buffet, mas começa a olhar para o buffet. A indústria também de salgados, que atendia bastante a questão das festas de casamento, que isso sempre existiu, mas também começou a ter um olhar para o buffet infantil. Né? Então, decoração, enfim. Aí você começa a ter um leque de profissionais aí que começam a olhar para o buffet como sendo uma oportunidade boa para você terceirizar ou prestar o seu serviço lá. Aí vem os mágicos, vem, né, a parte de decoração, aí começa também um movimento muito forte na parte de recreação, né, a necessidade de você ter um recreador lá dentro para poder fazer essa mescla entre os brinquedos e as crianças. Ah, porque as festas, acho que desde esse início a duração era 4 horas. Sim. Isso foi meio que um padrão, assim, ou não? No Então, esse. começo, às vezes era o dia todo. Não, não, não. Porque como a gente estava, de novo, né, dentro do Sebrae, olhando a questão do banco, eu sempre pensei em como daria para você otimizar o dia. Porque a gente tem uma característica muito exclusiva do nosso negócio. A gente não consegue produzir data, né? Sim. Então, diferente A de gente é outros, refém da agenda a ali do gente é refém da calendário. agenda. Então, eu não posso me dar o luxo de fazer uma festa só no sábado. Eu preciso criar alternativas. Então, desde lá de trás, a gente já colocou as festas com 4 horas. Por quê? Porque eram 4 horas pegando a parte da tarde e 4 horas pegando a parte da noite. Então aí foi a melhor, vamos dizer assim, divisão que a gente conseguiu fazer para conseguir otimizar e conseguir fazer duas festas no mesmo dia, com um intervalo aí que era previsto de 2 horas. Então, desde lá de trás já tinha essa visão. E aí o legal é que o mercado seguiu esse mesmo padrão. Né? O mercado não desvirtuou. Alguns que tentaram desvirtuar, mas aí o próprio mercado foi lá e abafou. Mas 4 horas é bastante, É né? Para uma bastante. festa. É um tempo que dá para curtir, dá para Sim. comer, dá para conversar, brincar bastante. E assim como os espetáculos, né? Eu acho que as festas, você não pode fazer uma festa a ponto de empapuçar as pessoas. As pessoas é sempre Tem que legal deixar aquele gostinho de de eu quero quero mais, mais. né? Com Exato, é certeza. isso aí. Não, e a gente chegou nesse assunto da quantidade e da duração, temos como você falou dos monitores, né? Que os brinquedos começaram o entretenimento da festa começou a mesclar entre os brinquedos e a recreação, né? Principalmente entre a atividade dos monitores. Pelo menos esse era o desafio. Era isso, porque aí eu acho que nessa época é onde eu entro, né? Nós estamos falando início dos anos 2000, né? Aham. Dessa década. Então eu lembro que já existia ali uma oferta de buffets infantis, né? A gente já via isso nas diferentes regiões de São Paulo, alguns com muito sucesso, coisa e tal, e a gente percebia já essa necessidade de qualificar e capacitar essas pessoas, principalmente ali os monitores, porque era o que estava em contato com as crianças o tempo todo. E eu acho que nessa época a gente se conhece, Sim, né? Através de um trabalho que eu desenvolvo lá pro Catavento ainda, né? sim. Aí depois, pô, aí acho que agora é legal falar, né, dessa situação que aí vem a Universidade da Diversão, né? Quando que a Universidade da Diversão aparece? Mais ou menos nessa É, época, nessa né? E época. por Bem quê? nessa época. Né? Então, ela surgiu até também, de novo, por uma sugestão também do Sebrae,
Porque o segmento de festas, ele acontecia o quê? As pessoas começaram a procurar o Sebrae para pegar indicação, know-how, e o Sebrae não tinha histórico em relação ao buffet infantil, porque é um buffet de, assim, era Era uma um modelo empresa de de primeira negócio novo, geração. né? É. Exatamente, então não tinha histórico anterior. E o Sebrae também não dominava esse histórico. E aí, puxa, ficou uma lacuna, né, entre você ter essa, né, essa experiência colocada em forma de processos e tudo mais. Então, até por incentivo do Sebrae também, a gente criou a Universidade da Diversão, que veio com esse propósito de profissionalizar o setor, ajudar a profissionalizar o setor. Também foi nessa época que surgiu a SEB, que era a associação lá. Você das consegue empresas de buffet. resumir um pouquinho o que foi a SEB, o quanto tempo ela durou, qual era o objetivo dela, e depois falar um pouquinho da sua percepção por ela ter encerrado, por ela ter fechado as atividades. Tá. Bom, assim, por exemplo, E o ano, você lembra disso, o ano de surgimento da SEB? Rapaz, aí você vai me pegar, hein? Eu teria que buscar isso nos... Mas é década de 2000, né? Foi nessa época aí. Finalzinho de 90, comecinho de 2000, foi por aí que surgiu a SEB. E ela surge por qual motivo? Por como a maioria das associações começam, assim, no sentido de unir forças para buscar vantagens comuns aí para os associados. Na verdade, como eu vinha dessa escola do Banco do Brasil, né? Eu estou no banco desde 1986, então quando a gente está falando de anos 2000 aí, já tinha pelo menos aí uns 14 anos de banco. E eu sempre vi que todos os segmentos que eles, de certa forma, eram muito bem estruturados e eles cresciam de forma orgânica, né? Eram segmentos onde você tinha essa troca entre os players, né? Então as pessoas se organizavam em associações e essas associações se tornavam organismos fortes no sentido de você ter essas trocas e criar benefícios para o próprio setor, assim como também alguns regramentos, né? E eu ficava olhando muito a indústria automobilística. E eu levava sempre esse exemplo, porque a indústria automobilística, por mais que a gente ache que, não, a Ford é concorrente da Volkswagen, que é concorrente da Mercedes, eles têm reuniões mensais onde eles se conversam. E aí você pode ver que não aparece nenhum louco aí falando que vai fazer um carro de uma determinada categoria pela metade do preço do outro concorrente. A briga ali é nos detalhes. A briga é num acessório que eu coloco a mais, ou R$ 500 de que eu dou de bônus, mas não é uma coisa loucura, né? Por quê? Porque o mercado ele se conversa bastante, ele tira essas, né, vamos dizer assim, ações que de repente poderiam trazer um caos para o próprio mercado. Então são mercados muito mais estruturados, muito mais maduros, né? E aí, à época, eu fui um dos grandes incentivadores da criação da SEB, era justamente nesse sentido. A SEB, a Associação das Empresas de Buffet Infantil. Né? Ela surgiu em São Paulo, aí teve a participação do Valmir, da revista. Tinham outros players, não só donos de buffets, né? Vocês convidaram outros players do mercado para contribuir, assim, sim, né? Sim. Então teve também influência do Sebrae. Enfim, começou-se um trabalho bem legal nesse sentido, que era para tentar organizar e fazer com que o mercado tivesse um pouco mais de solidez, né? E fosse mais padrão, vamos dizer assim. E aí o que acontece é que assim, a gente começou muito bem, mas formar uma associação também é uma outra situação que também requer muito desafio, né? Porque você começa a envolver várias pessoas e você precisa buscar um interesse comum e não um interesse individual. E aí começa um outro aprendizado, né? Onde você via que de repente aquele mercado, que era um mercado legal, que era um mercado que estava crescendo, mas ele era muito imaturo. Ele era muito imaturo. Então, quando você começa a falar de associação, as pessoas tinham uma certa dificuldade para conseguir assimilar o conceito do que é uma associação. Né? É a troca, principalmente. Isso. Né? Na verdade, a associação você se cede muito mais do que você recebe. Né? Essa é a grande verdade. Por um bem comum, né? Pelo bem do setor como um todo. Isso. Eu acho que o ganho, muitas vezes, ele é até subjetivo, porque é um mercado sólido. É uma situação que você, de repente, não consegue vivenciar ela de forma rápida ou no dia a dia. Isso aparece depois de anos de trabalho. Né? E aí é o que eu vejo nesses segmentos todos,
Por exemplo, que nem até antecipando um pouquinho, mas na questão da pandemia a gente viu muito bem isso, né? Durante a pandemia, alguns segmentos que tinham força, que tinham organização, eles conseguem abrir muito antes do que os bufês infantis, porque não tinham justamente a representação. E aí que vem essa questão, né, da importância. Se falava em política, um segmento que é fraco politicamente, mas a força política Vem da associação, da claro. união, coisa e tal, né? E que, como você falou, talvez faltou maturidade ali, Sim, né, sim. dos A gente não associados tem na que época. pensar na associação só no momento de caos, muito pelo contrário. A associação ela precisa ser criada e fortificada em momentos de bonança, né? Porque o momento de caos ele vai acontecer, é cíclico, mas você já está preparado. Então, se a gente tivesse a SEB forte naquela época e ela tivesse perdurado até os dias de hoje, eu tenho certeza que assim o prejuízo ou de repente o impacto que foi dado nas festas infantis e no segmento, no nosso segmento, teria sido outro. A gente teria muito mais força para poder brigar por aquilo que era interesse da categoria. Legal. E aí, então, voltando aqui ainda a essa linha cronológica que a gente está construindo aqui, na década de 2000 a gente tem essa iniciativa pela profissionalização, né, O surgimento o da. surgimento da SEB, essa questão dos brinquedos estilo parque de diversões Parque. cada vez mais fortes, né, Sim, e aí a gente percebe mais fabricantes, mais mais fabricantes. modelos diferentes, e aí talvez principalmente a expansão, acho que para o resto do Brasil, Sim. né, nessa época, assim, enquanto antes ainda era um negócio muito concentrado, São Paulo, Rio de Janeiro. Sudeste, né, a gente vê já uma pulverização, né, isso para o país. E a próxima década, a década de 2010 até a pandemia, como que você vê essa... Eu vejo ali como surgimento, principalmente também de novos conceitos de buffets, né? A gente Sim. vem acho que ainda na década de 2000 também surge talvez os buffets temáticos, né? Aqueles que escolhem o tema e toda a parte de decoração, brinquedos, de alguma forma, acabam associando ao tema. Buffets com tema de mar, buffets com tema talvez de futebol, buffets, né? A gente percebe o surgimento desses buffets temáticos, mas eu acho que o modelo em si é super consolidado, assim. Você vê uma mudança em relação aos pacotes, assim, a necessidade de ficar alterando. No começo você sempre teve pacotes diferentes ou não? Era um só e... Não, quando a gente começou era um pacote só. Era um pacote só e depois você começa. De novo, eu acho que é uma sequência dessa modernização e desse profissionalismo que foi dado para a categoria, né? Aí, de novo, né? Quando você começa a falar dessa a década já pegando aí 2010, o que acontece é que os buffets começam a aparecer muito profissionais. Então aquele lance mambembe de colocar a mãe já não funciona Até mesmo mais. em relação ao investimento, né? Sim, Não é os uma investimentos. coisa Não, barata, barata. né? Não era. Não era. E aí começam, até por conta dessa profissionalização e por busca de repente, diferenciais mercadológicos, os bufês começam a investir bastante em chefes, e aí você começa a ver isso refletindo na parte dos cardápios, principalmente na parte da comida, né, com finger foods, aí começam a aparecer Os outros mini conceitos. tratados, que eu Isso. acho que isso pega também um pouquinho dos buffets de casamento, né? Dos buffets Pega. sociais, que sempre tiveram essa parte da alimentação mais Porque na verdade. sofisticada, né? Exato. É que o buffet de casamento, o que ele tem de entretenimento? É a parte de comida e, de repente, o DJ ou uma Que banda é que está bem tocando. depois do brinde dos noivos, que é quase já pro E final da festa, né? exatamente. Agora, na questão do buffet infantil, a gente tem a comida e tem toda essa parte de Acontecendo brinquedo. o tempo todo, Todo, o desde o tempo todo. primeiro minuto de festa, né? Tudo Exatamente. interligado, né? Então aí a gente vê uma busca pela profissionalização como sendo um elemento de diferenciação. Então isso é muito bacana. E aí começa a ter essa questão dos estudos, né? Então alguns proprietários, empreendedores perceberam alguns nichos de mercado. Como, por exemplo, de repente você tinha, dentro de uma categoria que estava um pouquinho mais ligada à classe A, pessoas que não queriam mais aquela festa do eletrônico, porque já fui muito em festa de eletrônico. Sim, Então cansou, né? cansou, né? Então E a começa. diversão, de alguma forma, está associada à novidade, né? Claro, claro. Mas eu diria que assim, aí são perfis de pessoas, perfis, né, que começam a surgir, e isso é um movimento bacana, porque os bufês começam a se especializar em alguns Em nichos. Então, nichos, né? poxa, se de um lado o buffet parque, porque toda vez que eu vou fazer alguma
palestra, alguma coisa, o pessoal pergunta, pô, mas qual que é? Eu falo, cara, todos eles são legais, todos funcionam. É importante só você identificar qual que é o seu, né? Todos eles cumprem a função de oferecer Isso. opções de diversão, de entretenimento, que eu acho que essa é a nossa função, é dar as opções. O ruim é quando nós, como profissionais, né, nessa área, a gente quer escolher pelos outros, o que os outros Exato. vão fazer. Eu acho que é aí que está o erro, né? Exatamente. Dentro do Então, nosso conceito é dar opções. dar opções. E aí o que eu acho bacana é que todos eles vieram de uma forma bem profissional. Então você vê que de repente na questão dos buffets mais lúdicos, né? Onde você tem as contações de história, os brinquedos de madeira, coisa e tal, a gente tinha pessoas voltadas à pedagogia que estavam começando a iniciar esse processo lá. Então eu acho tudo muito rico, tudo muito bacana, né? E eu fico feliz de olhar o mercado hoje e ver como ele evoluiu, né, nessa questão De dessa segmentação. diferenciação, né? Exato. E cada um especialista na sua área ali, o que é muito bacana, que abriu mais leques ainda, trazendo mais pessoas. Então o mercado vai ficando cada E vez mais uma forte. dessas diferenciações, em termos de conceito, é a franquia, né? E como Sim. surge isso para você, assim, né? O start, fala assim, poxa, eu tenho um negócio que é possível de tornar um modelo de franquia. Como surge esse insight para você? Então, aí o que que aconteceu, Hubert? Foi também nessa fase aí, né, em 2010, 2011, que começou a surgir essa questão da franquia. A gente também, por intermédio do Sebrae, o Sebrae começou a ser demandado, porque agora a gente tinha vários empreendedores abrindo buffets infantis em todos os locais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil inteiro, e começou a surgir uma demanda grande para você ter essa organização, e o Sebrae queria coletar informação para poder montar esse modelo. E aí, numa das investidas que eu fiz junto ao Sebrae, onde tinham 4 ou 5 consultores dentro lá do buffet, né? Porque também seguindo a sequência lá, quando meu pai falou que precisava ser empresário, o Sebrae falou, ó, quem tem uma casa só está perdido, você tem que ganhar a escala. Então eu abri 3, né? Porque aí eu não tinha como me dividir mais, eu tinha que profissionalizar. A saída era profissionalizar. Então esse é um Ah, é lance. verdade. Eu acho que é importante, né, ressaltar isso. Antes de franquear, você chegou a ter 3 unidades ao mesmo tempo, Três né? unidades ao mesmo tempo. Mas também por quê? Porque com uma unidade, você é o cara que arruma o brinquedo, apesar de que ainda hoje eu também faço isso. Sim. Mas a sua esposa é quem vai lavar a louça, que limpa o banheiro. E aí, a minha esposa também, ela tinha uma questão né, assim, é, pertencimento, né? Então ela queria ela fazer. Aí eu falei, olha, o único jeito que tem de eu conseguir quebrar isso é eu montar 2 unidades, porque daí ela não consegue, né? Então o foco era não só ela, mas eu também falar, bom, com 2 a gente não consegue mais resolver sozinho. É uma forçação de barra, vamos dizer Para assim, delegar, né? Para para aprender a delegar. delegar. Aí eu fiz a segunda, mas aí a gente continuou se dividindo, né? Com 2. Eu falei, não, então vamos montar a terceira, porque daí acaba Não, de e vez. também acho assim, só se montou também porque existia demanda, né? Claro, Que isso claro, é claro, importante claro. destacar, né? Mas quando você monta a terceira, aí já não dá mais para você Sim. querer fazer tudo. Você precisa começar a criar um sistema de delegação, de processos e tudo mais. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de processo. Então, quando o Sebrae apareceu de novo, ele já viu que a Você já gente tinha tinha meio 3 caminho unidades. andado, né? Já. E aí ele falou: olha, Marcelo, eu sei que vai surgir players no mercado, e o Sebrae, enquanto, né, esse organismo de apoio, ele precisa incentivar a criação de franquias, de processos, e a gente viu que o Catavento já tem bastante processo já desenvolvido, e a gente gostaria de desenvolver essa primeira oportunidade dentro do Catavento. Falei, tranquilo, né? Bacana, já que o Sebrae estava oferecendo essa oportunidade até a custo zero, eu falei, não, legal, vamos fazer. E aí começa esse trabalho em cima da questão de franquia, né, de você desenvolver todos os processos, de começar a fazer a venda de franquia, e a gente também, graças a Deus, foi bastante exitoso nessa parte, né? A gente conseguiu aí antes da pandemia ter 34, 35 unidades, fora algumas que estavam ainda por abrir. Legal, você tocou no assunto aí que não tem como não falar, né, de pandemia, porque de alguma forma ela foi muito cruel para o nosso Foi. segmento. Então eu queria que você
pudesse, assim, de forma resumida, falar a tua percepção aí sobre a pandemia, o que talvez se a gente pode tirar alguma coisa de positivo, né, nesse sentido de aprendizado, né, porque, lógico, foi uma situação muito ruim para o mundo todo, muitas vidas se foram, economicamente judiou demais no nosso setor, mas teve algo aí que se aprendeu durante essa pandemia, você como gestor aprendeu durante a pandemia, e depois dessa sua fala sobre pandemia, eu já queria encerrar esse nosso bate-papo e tenho 3 perguntinhas rápidas que eu quero que você faça, mas depois você dá essa tua percepção sobre a pandemia aí. Legal. Bom, a pandemia, claro, ela foi terrível, né? Não há como a gente dizer que foi uma coisa legal, mas como todo sofrimento, né, e como toda situação de crise, ela também traz oportunidades e aprendizados. Isso é indubitável. O que eu percebo assim na pandemia é que a gente veio de um faturamento de 100% e a gente cai a zero no dia seguinte. No meu caso, isso aconteceu na semana seguinte, eu acho que foi dia 13, 14, 15 de março de 2020. Eu lembro que a gente tinha acabado de inaugurar uma unidade, fiz aniversário das minhas filhas lá na festa de inauguração e na semana seguinte a gente fechou. E aí esse fechamento, ele durou quase 2 anos. E aí foi muito cruel, porque são 2 anos de faturamento zero. Não E foi que as despesas não pararam, não né? pararam, então o custo fixo continuou. E aí, no começo, eu imaginei que de repente fosse demorar 3 meses, falei, ó, estourando 6 meses. Só que daí eu perdi o time de poder fechar as coisas, né? E tomei também a decisão de dar continuidade. Só não esperava que fosse demorar quase 2 anos, né? Mas aí os aprendizados, até para ser uma coisa, porque a pandemia eu acho que todo mundo está bem a par do que aconteceu com a categoria nesse período, né? Mas de aprendizado, o que eu diria, Hubert? Você ter uma situação de controle, né? Uma situação onde você tem os seus custos todos na mão, ajudou demais, né? Porque como a gente já tinha essa questão da franquia, eu tenho tudo muito certinho, muito calculado. Então a gente sabia exatamente qual era o nosso custo fixo, o quanto que a gente teria que desembolsar, e de outro lado eu olhei lá o que a gente tinha de reserva e até onde daria para ir, a minha aposta, né? Então essa questão do custo, eu acho que é extremamente importante, e hoje na retomada ela se mostra mais valiosa ainda, porque agora na retomada você tem uma situação onde você está tendo inflação, os custos estão indo lá para cima, você ainda está tendo que entregar festas que foram fechadas lá pelo preço de 2020, e aí você precisa ter tudo isso, esses dados todos Aí, na mão. quando realiza a festa, o dinheiro sai, né? Sai, é onde chega o boleto, né? Então essa também é uma coisa que a gente já, desde a época da universidade, a gente pregava, falava, olha, você não se anima demais, né? Porque cada chequinho que você recebia na época lá, 70% disso daqui não lhe pertence. Esse 70% é para você custear a festa, aluguel e tudo mais. E isso assim, né? Nessa margem de 30, né? Também a gente não pode entender já que é lucro, né? Porque às vezes Não, desse valor não. ainda tem taxas de cartão, Tem ainda umas. tem Ixi, imposto, tem tantas outras coisas imprevistas que podem acontecer que é essa margem ainda, concorrência, que às vezes essa margem diminui ainda mais, né? Mas talvez, então, para você o grande aprendizado nessa situação toda foi a importância da gestão ali, de... a gestão, ela é essencial e isso vai perdurar para daqui para frente. A mudança, né, porque a gente também teve uma aceleração no que diz respeito ao online, ao web, né? Então o cliente ele ficou muito mais antenado. É um cliente que hoje ele usa muito as redes sociais, ele se comunica muito pelas redes sociais, ele tem assim, ele ficou muito mais imediatista. Porque eu faço hoje um pedido no iFood e chega para mim em 15 minutos. Então, eu também quero um atendimento no buffet da mesma forma. Então, a gente também, dentro da rede, começou a E aí, buscar isso. percebendo isso, então, como tendência, você acha também, existe espaço para um marketplace, por exemplo, como a gente tem o Decolar.com, 23 milhas, Booking.com, esses marketplaces, você acha que existe hoje espaço para o mercado de festas? Eu acho que não só existe, como será inevitável. Não só para o mercado de festas, mas para todos os mercados, né? Então, essa questão do atendimento online, da pessoa poder resolver a sua vida na palma da mão, no seu celular, isso está ficando cada vez mais latente. E a pandemia acelerou esse processo em pelo menos aí uns 10 anos.
Então a gente vê o home office aparecendo com muita força, sistemas de reunião online bombaram durante a Não, acho que para pandemia. mim, né, a gente até estava conversando isso assim, antes da pandemia, eram raríssimos clientes meus de consultoria que queriam esse trabalho online, assim, 90%, 95% era presencial, ou eu ia até o cliente, ou o cliente vinha até mim, mas era presencial, né? O online era muito pouco. E agora, pós-pandemia, é interessante que os clientes nem perguntam do presencial, já subentende que Que não é vai ser online. online e tá tudo ok. Então, ótimo, isso eu acho que foi positivo, né, nesse segmento. E aí, para a gente agora chegar à parte final do nosso podcast, nesse bate-papo, eu quero te convidar para outros, porque você tem muito assunto, né? Não daria para a gente ficar num episódio só, mas eu acho que esse episódio foi legal porque a gente trabalhou bem essa questão da história, né? Acho que muita Sim. gente não conhece isso. E aí, do mesmo jeito que eu comecei, né, o podcast te perguntando como você veio parar, né, nesse segmento, eu tenho algumas perguntinhas aqui rápidas, que eu gostaria também de fazer para você. Você tem alguma lembrança bacana de uma festa infantil? Quando você era criança, assim, uma coisa que ficou inesquecível para você? Coisa inesquecível da minha infância para De festa uma festa infantil. infantil, é. Ah, cara, as lembranças que eu tenho são sempre muito boas, assim, e elas estão vinculadas à família, né? Então, quando você me fala de festa infantil, eu lembro muito, muito da minha avó, das minhas avós, né, que eram muito próximas, que faziam o bolo. Então, me remete muito a essa questão da família. É a melhor lembrança que eu tenho. E você é grato a esse mercado aí, as festas infantis? Totalmente grato, totalmente grato. Eu acho sempre que eu estou devendo e por isso eu tento, sem, né, assim, pestanejar, tudo que eu puder fazer pelo mercado para poder ajudar, eu farei. Então, para terminar esse nosso bate-papo, vou te falar, vou te pedir para você fazer um pedido, tá? Eu vou trazer um bolo, aqui cenográfico, tá, gente? Não é um bolo de verdade, não. A gente tem uma vela aqui, significa, é uma vela que é uma interrogação. Por que interrogação, né? Porque é como está em aberto, né? Algo aberto para o futuro. E aí você vai fazer uma simulação aqui de apagar essa vela, tá? Não vou acender essa vela, porque nós estamos num estúdio aqui, Sim, não quero provocar tem um nenhum incêndio, incêndio, mas vai ser simbólico no sentido para você apagar essa vela e fazer um desejo, tá bom? Pode ser? tranquilo. Joia. Consegue, Thiago, nos ajudar aqui a trazer o bolo? Um bolo ainda, um bolo bem sutil, pequeno, né? Mas é do tamanho do mercado, do tamanho de coração de mãe, né? Então ele tem uma série de Então, simbologias nele. faz um pedido agora e pensa, fecha os olhos, tá? Vamos segurar a velhinha. Pode segurar. Ok. E aí, olhando para sua A câmera, faz interrogação um tá certa aí pedido. na câmera? Ou é pro outro lado? É Quando eu assim, falar né? Ratimbum, tá bom? Tá Vou bom. falar Ratimbum, você assopra a vela e faz o teu pedido. O meu pedido é secreto ou eu vou É colocar? secreto, Ah, então tá tá? bom. Mas é pra gente trazer um pouquinho desse momento de festa, né, infantil aqui pra dentro do nosso podcast, né? E mais do que isso, né? Você vê que atrelado a uma festa infantil sempre tem esperança. Sempre Olha tem, só. né, a questão da família. E a celebração da vida, né? Exato. Principalmente, né? Aí, só para terminar, Hubert, que eu acho que isso é muito importante, às vezes nesse afã de correr, de trabalhar, a gente muitas vezes esquece, né, da verdadeira essência do que é. A gente trabalha para quê? Na verdade, a gente trabalha para ter momentos ou criar uma questão de segurança para ter momentos tranquilos e com as nossas famílias, com as pessoas que a gente curte, com os É o que amigos, realmente importa, né? que é o que realmente importa no final do dia. Por isso, eu sou fã demais de festa. Valeu. Então vamos lá, se prepara. Vamos lá. Ratimbum! Valeu, Marcelo. Pedido Obrigadão, feito. cara. Valeu, Hubert. Parabéns aí. É isso aí, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, né? Essa tua participação vai ser, pode comentar, sugira temas aí de novos podcasts, sugiram entrevistados também, tá? Então essa tua participação vai ajudar muito no engajamento, tá bom, galera? Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu.